Então vamos lá, pessoal. Eu quero meditar com vocês hoje aqui no livro de 2 Reis, no livro de 2 Reis, capítulo 1, versículo 9. Olha que coisa maravilhosa, né? Por isso que cada um de nós, cada cristão, precisa ter convicção do Deus que serve. Você tem convicção do Deus que você serve? Você tem convicção que o Deus que você serve, ele é poderoso? Que ele é o Deus todo-poderoso? Que ele pode reverter, mudar, transformar, curar, libertar, abrir portas? Que ele pode salvar, que ele pode todas as coisas? Não existe nada impossível para Deus. Você crê nesse Deus todo-poderoso? Porque muito se fala, de Deus poderoso, eu creio em Deus, mas muitas vezes a pessoa não tem essa convicção, essa certeza, Eu sirvo um grande Deus e nada, nenhum problema, nenhum inimigo vai me vencer, Então, nós precisamos ter essa convicção que o Deus a qual nós servimos, ele realmente é o Deus todo-poderoso e ninguém pode contra o nosso Deus. Nenhum problema pode vencer o nosso Deus, nenhum mal pode vencer ao nosso Deus. Nada pode vencer ao nosso Senhor. E nós precisamos ter essa convicção, ter essa certeza que pode se levantar o que for contra a nossa vida e não vai prevalecer. Se você crê em Deus, você serve a um grande Deus, então não tenha medo. Como diz a Bíblia, não temas os problemas, não tema os inimigos, não tema nada, creia em Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele pode sim transformar, mudar, libertar, curar, Ele pode fazer todas as coisas na nossa vida. Nada vai prevalecer, ninguém vai prevalecer, nenhum inimigo vai prevalecer. O que nós precisamos é nos mantermos firmes na presença de Deus. Essa é a orientação. Mantenha-se firme na presença de Deus. E aqui no livro de 2 Reis, capítulo 1, versículo 9, diz assim, E então enviou um capitão de 50, e subindo a ele, porque eis que estava assentado no cume do monte, disse-lhe o homem de Deus. O rei disse-lhe o homem de Deus. O rei diz, desce. Então, olha que coisa maravilhosa. O Elias estava assentado lá no cume do monte, lá no alto do monte, lugar mais alto. Ou seja, toda vez que a gente medita na palavra de Deus e vemos aqui em cima do monte, lugar mais alto, nós estamos se referindo, esse homem de Deus, ele estava ali na presença de Deus. Ele estava no lugar mais alto. Ele se manteve no lugar alto. Lugar alto representa lugar aonde Deus está. Ele estava no lugar mais alto, no cume do monte. O rei deu uma ordem, enviou um mensageiro, um capitão de 50, e deu uma ordem para ele, uma ordem expressa, e disse para ele, o rei diz, desça. E é exatamente isso que acontece na nossa vida muitas vezes. O inimigo vem e nos dá uma ordem, e quer nos dar uma ordem, Desça, desista. Mas aí cabe a cada um de nós tomarmos a decisão de crer em Deus ou não, confiar em Deus ou não. Que voz você ouve? Que comando você ouve? Porque Deus, em todo momento, Ele está nos dando palavras, mensagens e comandos, dizendo a cada um de nós, creia, a vitória é sua.
Mas o diabo vem e diz: desista, desanime, você vai perder, você vai fracassar, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não pode e outras coisas mais. Aqui o inimigo disse pro Elias: desça. Então a autoridade máxima, o rei era a autoridade máxima daquele lugar. Humanamente falando, o rei, ele era a autoridade máxima naquele lugar. Então imagina uma autoridade, alguém que detém a autoridade, alguém que tem o poder de prender, de soltar, matar ou deixar viver. O rei disse para Elias: desça. Quantas situações nós enfrentamos, quantos problemas nós enfrentamos no dia a dia, que exatamente acontece isso. O problema quer que você se submeta a ele. O inimigo quer que você se submeta a ele. O inimigo quer que você desça do lugar mais alto para o lugar mais baixo. Deus não quer você, eu, nós, no lugar mais baixo. Deus nos quer no lugar mais alto. Deus nos quer realmente no lugar alto. Para quê? Porque lá é o nosso lugar. O lugar mais alto. O diabo quer que você vá para um lugar mais baixo. O diabo quer nos ver derrotados, fracassados, miseráveis. Mas Deus não. Deus nos quer no lugar mais alto. Mas como eu disse, nós precisamos tomar a decisão. Nós precisamos crer em Deus e não nos submetermos ao inimigo, aos problemas do dia a dia. A voz vem, aquela voz maldita vem e diz: desça, desista, desanime. Você perdeu, você fracassou, você não vai dar conta. Mas aí vem a voz de Deus e diz: não desista, não desanime, fica firme. Você realmente é um vitorioso, você é uma vitoriosa. E foi o que o Elias fez, exatamente o que ele realmente cria. O Elias, ele creu em Deus, ele acreditava em Deus. E por isso eu pergunto e perguntei para você: você crê em Deus totalmente ou parcialmente? Você crê na palavra? Você crê que Deus é poderoso mesmo? Você crê que Deus pode reverter toda e qualquer situação a qual você está enfrentando agora, hoje? Você crê que Deus pode te curar? Deus pode te libertar? Você crê que Deus pode derrotar todos os seus inimigos? Porque uma dívida é o inimigo, uma enfermidade é um inimigo, um problema financeiro é um inimigo. E esse inimigo, esse problema está dizendo a você: você vai perder, você vai fracassar, você não vai vencer. Mas aí, olha a atitude e a postura do homem de Deus. Olha a postura, tanto é que o inimigo chamou o Elias de homem de Deus. Via ele como um homem de Deus. Chamou ele como um homem de Deus. Que aí diz assim, no 10. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50. Capitão de 50, hein? Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma e os teus 50. Ou seja, se eu sou o homem de Deus, fogo vai descer do céu e vai consumir você e os 50, esses 50 soldados.
esses 50 problemas. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Então você precisa realmente fazer uso dessa autoridade. Você vê que o Elias, ele não titubeou. O Elias, ele creu na palavra, ele creu que Deus poderia dar vitória para ele ali. Ele não se amedrontou, ele não fugiu, não se escondeu, não temeu, mas sim ele encarou o rei, ele encarou o capitão e os seus 50. De repente tem aí os seus 50 problemas na sua vida, de repente tem aí um problema a ser resolvido, a ser encarado na sua vida, mas é exatamente as palavras que o Elias disse. Se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu e vai consumir essa enfermidade. Se eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu e esse mal, esse problema vai cair por terra. Não vai resistir ao poder de Deus na minha vida. Esse mal não vai resistir ao poder do Deus a qual eu sirvo. E é isso que você tem que dizer, é isso que você tem que falar. Exatamente isso que cada cristão precisa entender. Se eu sou homem de Deus, esse mal vai cair por terra. Se eu sou homem de Deus, essa enfermidade vai cair por terra. Esse espírito maldito de brigas, contendas, de maldição na minha vida vai cair por terra. E exatamente o que saiu da boca do Elias foi o que aconteceu. Deus respondeu à oração do Elias, porque cada palavra que nós falamos, nós sempre falamos sobre isso, dizemos sobre isso, né, que palavras têm poder. E no momento de aperto, porque o Elias ele se deparou com o capitão e mais 50. Então ali o Elias, ele não se amedrontou, não se acovardou, não agiu como um covarde, um medroso. Peraí, ele olhou para o capitão, olhou para os seus 50 e ele fez uso da palavra de Deus, porque você é a autoridade máxima. De repente tem um capitão, de repente tem o diabo está ali se passando ou usando de algum meio, alguma forma para tentar mostrar que ele é a autoridade sobre a tua vida, tentando se impor sobre você. Mas você tem que se colocar no seu lugar como um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você tem que fazer uso da sua autoridade, porque foi nos dado autoridade para pisar em serpente, foi nos dado autoridade para expulsar demônios. Então, a autoridade, você é uma autoridade. Se posicione como uma autoridade. Você como mãe, você é uma autoridade na sua casa, perante os seus filhos. Você pai, você é uma autoridade. Marido, você é uma autoridade. Você cristão, você é uma autoridade. Mas quantos crentes, quantos cristãos, em vez de se posicionar como uma autoridade, infelizmente não se posicionam como uma autoridade máxima, autoridade que portam mesmo, né, os portadores da autoridade, do poder de Deus aqui na terra. Aquele homem que tem autoridade para encarar, seja lá o que for, e apontar o dedo e dizer: não, na minha vida não, na minha casa não, na minha família não, eu não aceito isso, eu não aceito essa situação, eu não aceito esse mal me dominando, me controlando, me levando para o fundo do poço. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você, capitão, e os teus 50. Isso que o Elias falou, isso daqui é poderoso demais. E Deus ouviu a oração do Elias. Eu pergunto para você, será que Deus mudou? Será que o mesmo Deus, será que o Deus que o Elias serviu
não é o mesmo Deus que nós servíamos hoje? Será que o Deus que o Elias serviu mudou? Ele perdeu a força? Ele perdeu o poder? Deus mudou, minha gente? Deus, ele deixou de ser Deus? Não. Deus não deixou de ser Deus. Deus é Deus. Ontem, hoje e será eternamente. Ele é o grande eu sou. O Deus Todo-Poderoso. Você entende isso? Que Ele é o Deus Todo-Poderoso? Ele é o Deus Todo-Poderoso e não existe nada e ninguém capaz de vencer o Deus a qual nós servimos. E o Elias, ele entendeu, ele tinha esse entendimento. Se eu sou o homem de Deus que desça fogo do céu e vai te consumir, consuma você e os teus 50. Será que você pode dizer isso para o problema que você está enfrentando hoje? Será que você pode dizer isso para as questões, para as lutas, para as dificuldades que você está enfrentando hoje? Sei lá o que é. Mas o problema, muitas vezes, é que a pessoa, ela não se porta como um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque o pecado tira a autoridade. O pecado tira a autoridade da pessoa. E muitos não têm essa autoridade, essa coragem de dizer: se eu sou homem de Deus. Fazer esse desafio, como Elias fez. Não somente esse, Elias fez outros. Lá no Monte Carmelo, ele desafiou os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal e os 400 de Azerá. Ele teve essa coragem, porque ele era um homem de Deus. As pessoas perguntam assim: será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena ser fiel a Deus? Será que vale a pena manter a fidelidade, comprometimento com Deus? Será que vale a pena, minha gente? Claro que vale a pena, porque no momento como esse você tem autoridade. O diabo só tira a autoridade de quem permite. O diabo, na verdade, ele não tem esse poder de tirar a nossa autoridade. Nós entregamos a nossa autoridade a ele. E muitos estão entregando a sua autoridade, o seu poder para ele. Não entregue o seu poder para o mal. Faça uso da autoridade de Deus. Elias teve essa coragem e disse: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma você e os teus 50. E a Bíblia diz, olha só, a Bíblia diz assim, ó, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Ó, então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Fogo desceu do céu e consumiu a ele e os teus 50. Já imaginou? Não é, de repente você não vai ver o fogo descer, você não vai ver uma tocha de fogo descendo do céu, literalmente. Mas imagina que coisa gloriosa, poderosa, você realmente dizer e fazer uso da autoridade, falar em nome de Jesus. Aqui nós estamos no Velho Testamento, Jesus não tinha vindo ainda, né? Então eles não usavam, né, o nome de Jesus, como nós temos essa oportunidade, um poder, né, à nossa disposição. Nós temos o nome de Jesus, nós podemos fazer uso, devemos fazer uso. Imagina você dizer: em nome de Jesus, eu determino que esse mal cesse. Em nome de Jesus, eu determino que essa doença caia por terra. Eu determino a minha família salva. Em nome de Jesus, eu declaro isso mudado, transformado. Em nome de Jesus, que fogo desça do céu. Meu Deus, que o Senhor derrame
fogo agora e consuma esse câncer, esse caroço, esse vírus, essa bactéria. Senhor, que desça fogo do céu agora e que esse mal que está destruindo com o meu casamento, com a minha família, com a minha saúde, com o meu financeiro, caia por terra agora. E você não vai ver o fogo descendo, mas você vai ver a tua vida mudando. Você vai ver as coisas sendo transformadas na sua vida. Porque Deus, Ele se manifesta. Quando nós oramos, Deus, Ele se manifesta poderosamente em o nosso favor. O fogo de Deus está trabalhando. O fogo de Deus que representa o poder, aquilo que tem o poder de consumir. O fogo, imagina um fogo, quando o fogo vem e devasta tudo, destrói tudo, só sobra pó, cinzas. Então imagine esse poder de Deus devastando, destruindo com todos os problemas da sua vida. Mas quantos têm feito uso dessa autoridade? Em nome de Jesus. Hoje, cada um de nós somos o Elias. E você vai fazer uso hoje e vai dizer hoje: em nome de Jesus eu determino que desça fogo do céu e consuma esse problema. Quais são os problemas que precisam ser consumidos, destruídos da sua vida? Fale aí agora. Coloque a mão no local e diga com autoridade: em nome de Jesus eu determino que fogo desça do céu e consuma essa doença, esse mal da minha vida, da minha casa, da minha família. Vamos, tem crente que tem até preguiça de falar: em nome de Jesus eu determino que isso cesse. Muitas vezes, isso é fato, viu, minha gente? Sabia? Isso é um fato. Você vê que as pessoas elas vão se habituando ou se acostumando a falar de problemas, a reclamar dos problemas, e muitos não têm feito uso, não têm exercitado o poder da fé, o poder da palavra e dizer: em nome de Jesus, em nome de Jesus eu determino que isso cesse. Em nome de Jesus. Mas o que a grande maioria das pessoas fazem e falam? Esse problema. Mas essa doença. Você vê, agora, se eu não estiver enganado, a quarta onda do Covid-19. Quarta onda. As pessoas ficam assombradas, as pessoas ficam com medo, as pessoas falam, isso, aquilo outro. E não estou dizendo de pessoas que não conhecem a palavra, estou dizendo pessoas que conhecem a palavra, se dizem conhecedores da palavra de Deus, do poder de Deus. Espera aí, eu preciso ser um participante da glória de Deus, do poder de Deus. Espera aí, se eu sou um participante, se eu recebi essa autoridade, se eu recebi esse poder, por que eu vou ficar falando de doença? Por que eu vou ficar falando de problemas? Por que eu vou ficar falando, engrandecendo, glorificando o problema, a doença, o mal da minha vida? Tem pessoas que só têm o hábito de falar negativamente. E aí, fulano, como é que você está? Eu estou assim, assado. Você pode estar enfrentando, você pode estar passando por um momento difícil, você pode estar passando por um momento terrível da tua vida. Não tem problema você dizer: estou enfrentando lutas, mas em nome de Jesus eu vou vencer. Em nome de Jesus esse mal vai cair por terra. Em nome de Jesus já deu tudo certo, estou curado. Em nome de Jesus, esse mal que se levantou contra a minha vida não tem o poder. Não tem poder sobre a minha saúde, não tem poder sobre a minha casa, não tem poder sobre mim. Mas, infelizmente, as pessoas falam assim: eu estou doente, eu estou mal, eu estou com medo dessa doença, eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo outro. A Bíblia diz
que o Senhor não nos deu o espírito de covardia, o espírito de medo. O Senhor não nos deu um espírito de covardia. Você não é covarde, você não é uma covarde. Você recebeu poder, autoridade. Mas nós precisamos agora fazer uso dessa autoridade, desse poder. E dizer em nome de Jesus. Aponta o seu dedo para o problema e diz em nome de Jesus. Você não tem mais poder sobre a minha vida. Em nome de Jesus, você não tem mais poder sobre a minha casa. Em nome de Jesus, você não tem mais poder sobre a minha saúde. E você vai ver que as coisas ao seu redor, elas vão mudar. Porque você mudou o que nós falamos a semana passada. Porque se você não muda a sua postura, se você não muda a sua fé, se você não muda, nada ao seu redor vai mudar. Porque tem muitas pessoas esperando as coisas mudarem para ela mudar. E nada vai mudar se você primeiro não mudar. Primeiro você muda, depois as coisas ao seu redor, elas começam a mudar. Porque a Bíblia mesmo diz que tudo é feito pela fé. Se a tua fé não muda, os resultados não mudam. Se você não faz uso da autoridade, como que você vai vencer? Se você não domina, você está sendo dominado. Já parou para pensar aqui o Elias, se ele não tivesse feito uso da autoridade? Se ele não tivesse dominado isso, essa situação, ele teria perdido o controle? Mas aí é aquilo, né? O mal não desiste fácil. O mal não desiste fácil. Aí tem mais. No 11. Aí diz assim, ó. E tornou a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus. Quem falou isso? Foi o inimigo. Porque o inimigo viu Elias como um homem de Deus. Por quê? Porque o Elias se posicionava como um homem de Deus. Não chamou ele pelo nome humano. O nome dele, Elias. Ô Elias! Não. Você pode meditar e você vai ver que chamou ele de homem de Deus. Ou seja, homem é um homem, mas esse homem, ele é de Deus. Ele é um homem natural, mas existe um Deus sobrenatural por detrás dele. Existe um Deus na vida dele. Homem de Deus. Homem de Deus. Mulher de Deus. Você é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus. Você não é um homem comum, uma mulher comum. Você é de Deus. Você pode dizer isso aí agora? Você pode dizer, eu sou de Deus. Você é de Deus. Deus é com você. Deus está na sua vida. Vamos lá. Homem de Deus, assim diz o rei. Ah, assim diz o rei. Grande coisa. Assim diz o rei. Grande coisa. Não, mas você não vai temer o rei? Grande coisa. Parabéns para o Daniel. Parabéns para o Sadraque, Mesaque e Abednego. Parabéns para os homens e mulheres que decidiram não temer a homens. Porque se você teme a homem, desculpe a sinceridade, se você teme a homens, se você teme a ameaças, se você teme um vírus, se você teme uma enfermidade, se você teme um problema, desculpe a sinceridade, é porque você ainda não crê plenamente em Deus. Você pode dizer que crê em Deus, mas não é plenamente, totalmente. É parcialmente, porque quem crê em Deus totalmente não teme a nada. Porque quem crê em Deus totalmente, plenamente, completamente, quem crê em Deus totalmente, não é só da boca para fora, quem crê em Deus totalmente, ele não teme a nada.
aqui mostra e deixa muito bem claro. Eram mais 50. O Elias poderia ter falado assim, poxa vida, hein, meu Deus, foi 50 ali agora, mas mais 50 agora? Será que esses problemas não cessam na minha vida? Será que essas dívidas não cessam? Será que essas brigas dentro de casa não cessam? Será que esse problema financeiro não cessa? Será que isso não cessa na minha vida? De novo eu vou enfrentar esses problemas? De novo eu vou enfrentar essa situação? Ele poderia ter dito isso. Mas de novo, Senhor, 50. Mas ele sabia o caminho da vitória. Ele sabia o caminho da vitória. Ele sabia que Deus estava com ele. O mesmo Deus que deu vitória na primeira vez, seria o mesmo Deus que daria vitória para ele a segunda vez. Simplesmente confiando e crendo. Foi lá de novo, capitão com mais 50. De repente o problema, você venceu um problema, se levantou outro. Você vence um gigante, levanta outro. Você mata um leão, tem outro leão para matar. Você organiza uma área da tua vida, parece que bagunça a outra área da sua vida. Não é mais ou menos assim que muitas vezes acontece? Interaja aí comigo, pessoal. Não é assim que mais ou menos acontece? Você organiza uma área da tua vida, daqui a pouco bagunça a outra. Você vence um problema aqui, daqui a pouco outro problema se levanta. E aí? Você vai fazer a mesma coisa. Funcionou para os 50, para os primeiros 50, vai funcionar para o segundo, vai funcionar para o terceiro, vai funcionar para o quarto, vai funcionar para 400, para 500, 600, seja lá a quantidade que for. A Bíblia não restringe a quantidade de vezes que a gente pode usar o nome dele. Não podemos usar o nome do Senhor em vão. Mas espera aí, para vencer um problema, para vencer uma situação, você pode usar o nome do Senhor quantas vezes você quiser. Quantas vezes o mal se levantar, você tem que dizer a mesma coisa. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma esse problema. E se levantou de novo, e de novo você fala a mesma coisa. Aí diz assim, Este lhe falou e disse, homem de Deus, assim diz o rei, desça depressa. Desça depressa. Mais uma ordem. Mas o Elias disse assim, e respondeu Elias e disse-lhe, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Respondeu Elias e disse-lhe, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50, e então fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele aos seus 50. Mudou a receita? Mudou a receita? A fala do Elias não é a mesma da primeira? Ou seja, funcionou na primeira, vai funcionar na segunda. Sabe, o mesmo Deus que te deu livramento lá na primeira, é o mesmo Deus que vai te dar o livramento na segunda. Você usando a mesma receita. O problema, eu sempre falo sobre isso, o problema é que as pessoas querem inventar. Você não precisa inventar para vencer. Você só precisa usar a receita certa. Você só precisa usar o nome de Jesus. Usa o nome do Senhor. É para vencer. Para vencer é só Deus. Só Deus pode te dar vitória. Para de ficar tentando buscar vitória, buscar cura, libertação, transformação da sua casa, da sua família em outros deuses. Ele disse a mesma coisa, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50. Fogo do céu desceu e consumiu a ele e aos 50 dele. Exatamente assim. E aí diz assim, e tornou a enviar outro capitão
dos terceiros 50 com os seus 50, e então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Que coisa maravilhosa! Agora, o inimigo chega diante do Elias. O Elias, ele estava lá fisicamente sozinho. Esse capitão chega, esse terceiro capitão chega com os seus 50 soldados, se coloca de joelho. Fala para mim, que capitão iria se ajoelhar perante um único homem? Que capitão, que autoridade iria se ajoelhar perante um único homem? Qual era a patente do Elias? Qual era a patente do Elias? Aqui fala do capitão, fala do rei. Mas qual era a patente? Fala para mim. O rei, a gente sabe que é a autoridade máxima. O capitão é a autoridade. Tem autoridade ali sobre os soldados. O Elias. O que o Elias era? Ali ficou muito bem claro que pode ser rei, pode ser um capitão, pode ser, não é desmerecendo ou desrespeitando autoridades. Quero deixar muito bem claro isso. Não é desrespeitando promotor, juiz, policial, um capitão, um soldado, seja lá quem for, ou um pastor, não é desrespeitando. Mas ali deixou muito bem claro que a autoridade máxima era o homem de Deus. A Bíblia não fala que o rei servia a Deus. A Bíblia não fala que esse capitão, que os 50 serviam a Deus. Mas a Bíblia fala que o Elias servia a Deus. E a autoridade máxima, tanto o rei quanto o capitão, eles tiveram que se submeterem ou se submeter a um único homem, ao homem de Deus. Esse problema, ele vai se ajoelhar perante você. Essa situação que você está enfrentando hoje, ela vai ter que se curvar perante você. Você não vai mais se curvar. Ouça bem isso e guarda isso. E tome posse, por favor. Eu não quero que você só me ouça, esteja aí escutando um barulho. Eu quero que você creia e tome posse. E digo e vou repetir. Todos os problemas que você está enfrentando hoje, que pareciam assim poderosos, autoridades, esses problemas, eles vão se submeterem ou se submeter a você. Eles vão se curvar a você. Você não vai mais se curvar perante eles, mas eles vão se curvar perante você. Porque você é o homem de Deus, você é a mulher de Deus. Aí na sua casa, no teu trabalho, aonde você estiver, você é a autoridade. Você é a autoridade. E isso vai ficar visível, isso vai ficar notório para todos, para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Homem de Deus, eu te imploro,
ele se ajoelhou e implorou pela vida dele e dos 50. E disse: eu lhe imploro pela minha vida e pela vida dos 50 soldados. Já parou para pensar? O inimigo implorando. Mas isso só aconteceu por quê? Porque o Elias, ele se impôs. Por que isso aconteceu? Porque o Elias, ele fez uso da autoridade. Toda a autoridade que Deus deu a ele, ele fez uso. Homem de Deus. O homem de Deus não se curva, mas o homem de Deus, ele faz o problema se curvar. E eu vou repetir. O homem de Deus não se curva, mas ele faz com que todos os problemas da sua vida se curvam perante Deus. E é exatamente isso. Você não vai mais se curvar. Se você estava como aquela mulher encurvada, você não vai mais se curvar. Mas agora os problemas, eles vão se curvar perante você. E eu quero que você escreva aí: eu creio e tomo posse. Eu creio e tomo posse. Porque isso aqui, essa mensagem aqui é assim, ela é poderosa. Ela é poderosa para todos nós. Porque, de repente, você estava aí, há anos da sua vida, vivendo assim, se curvando, sempre descendo um pouco a mais. Cada ano que passa, está sempre descendo e sempre descendo um pouco mais. Até quando você vai descer? Até quando você vai descer? É hora de você se impor. Como um homem de Deus, uma mulher de Deus, e é hora de você realmente fazer, com o poder de Deus, fazer com que todos os problemas da sua vida se curvem perante você. E todos os problemas da sua vida, eles vão se curvar. Você não vai se curvar mais, mas os problemas vão se curvar perante você. Porque o homem de Deus não se curva, mas o homem de Deus, ele faz com que os problemas se curvem perante ele. Em nome de Jesus, eu creio e tomo posse para minha vida, para minha casa, para minha família e para você, para sua casa e para sua família. Todos os problemas vão ter que se curvar. Aí diz assim, só para concluir a leitura. Aí diz assim, no 14. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém, agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. E então o anjo do Senhor disse a Elias: desça com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. O anjo do Senhor veio e disse para o Elias assim, não tenha medo, viu? Pode descer com este, não tenha medo, porque ele não vai te fazer nada. Então ali, o Elias, ele só obedeceu a um comando, o comando de Deus. Ele não desceu porque o rei pediu, ele não desceu porque o capitão pediu, ele não desceu porque os 50 pediu, mas ele desceu quando Deus disse para ele: agora pode descer, agora você pode ir, porque não vai te acontecer nada. E aí o Elias desceu e como Deus falou com ele, não aconteceu nada com ele. E é exatamente isso, resista, porque de repente você estava quase cedendo a esses problemas. Estava quase cedendo, quase desistindo. Mas digo a você, resista. Aguente aí. Porque Deus, ele virá em seu auxílio, em seu socorro, e ele vai te dar vitórias. E você, quando tiver que descer, você vai descer
na direção de Deus, na bênção de Deus. E como diz a Bíblia, confia no Senhor teu Deus e Ele tudo fará por vós. Pode confiar em Deus, porque Deus está sempre no controle de tudo, em o nome de Jesus. Você crê nisso? Você toma posse? Então assim será na sua vida, em o nome de Jesus. E quantas vezes for preciso usar o nome de Jesus, use. Quantas vezes for preciso falar, declarar que fogo desça do céu e consuma esse problema. Fale, use, porque é assim que Deus quer nos ver. Deus não quer ver você vivendo como o ímpio, como o incrédulo, mas Deus quer ver você vivendo como uma pessoa que realmente confia nele. Confie em Deus, acredite nele, porque Deus jamais vai permitir que os seus sejam derrotados. Pode ser o inimigo que for. Como diz a Bíblia, o Senhor mesmo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. E eu falei a semana retrasada, se eu não estiver enganado, os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Creia, creia e creia, porque assim será na sua vida. Você tem planos, você tem projetos, você tem vida, você deseja algo, pode ter certeza que Deus vai concretizar, Deus vai materializar e vai te dar vitórias no nome de Jesus. Essa é a fé. Esse é o Espírito, em o nome de Jesus. E pode ter certeza que quantas vezes for preciso, Deus vai mandar fogo do céu e vai consumir todos os problemas da sua vida. Inclusive, nesta tarde, muitos problemas serão consumidos, muitas doenças serão consumidas. Viu? Não é para você temer nada. Deus já está fazendo e vai continuar fazendo e cuidando de cada um de nós. No nome de Jesus. Como eu perguntei, o Deus que operou na vida do Elias lá atrás é o mesmo Deus que nós servimos hoje. Deus não mudou. Passarão céus e terra, mas a sua palavra não há de passar. Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Em nome de Jesus. Vamos orar? Ó meu Pai, neste momento, em oração, eu quero apresentar ao Senhor essas vidas. Meu Deus, eu quero pedir a Tua proteção, a Tua bênção, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa proteger cada um, Senhor. Nós não sabemos o que vamos enfrentar, estamos enfrentando e vamos enfrentar, meu Deus, daqui para frente, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, nós cremos no Teu poder, cremos na Sua proteção. Guarda os lares, guarda as famílias, guarda, meu Pai, cada pessoa, meu Deus, em todo mundo, guarda cada um. Nós precisamos da Sua proteção, tenha misericórdia de nós. Senhor, assim como foi no passado, eu peço hoje, Senhor, cobre com Teu sangue cada um, porque onde tinha o sangue do Cordeiro, ali o espírito de morte não podia entrar, não pôde entrar. Então é assim, meu Pai, eu peço, passa com Teu sangue sobre nós. Meu Deus, que mal algum, que praga alguma, a mortandade, meu Deus, a peste, a praga, não nos atingirá, porque o Senhor é quem está nos guardando e nos protegendo. Eu consagro esses lares, eu consagro essas famílias, eu consagro, meu Pai, esses objetos, esses nomes, esses pedidos para a oração. Meu Senhor, que o Senhor possa responder cada oração, que o Senhor possa curar, libertar, transformar a vida de cada pessoa.
Meu Deus, que nenhuma pessoa saia do mesmo jeito, mas que todos possam sair desta live, deste culto, ó meu Pai, deste momento com o Senhor, meu Deus, abençoados, com vitórias, com respostas e definições. Eu consagro, meu Pai, tudo ao Senhor. Eu consagro esses objetos, eu peço a Tua unção, eu peço a Tua bênção. Abençoe a nossa semana, abençoe, Senhor, ó meu Deus, tudo o que nos pertence. Eu declaro assim, eu profetizo assim, meu Pai, e que tudo o que se levantar ou se levantou contra a nossa vida, assim como Elias declarou e profetizou, meu Deus, que fogo desça do céu e consuma e destrua todos os problemas, todos os males, em nome do Senhor Jesus. Eu consagro e entrego nas tuas mãos, porque eu tenho absoluta certeza, meu Deus, que o Senhor já nos respondeu com vitórias, definições, em nome de Jesus, meu Pai. Amém, 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 e graças a Deus. Amém.